Bom dia, meu nome é Rolindo e hoje eu vou estar falando um pouco sobre explosivos e fogo de artifício. Primeiramente, eu vou falar o que é um explosivo. Considera-se como explosivo um material que, sob a influência de um choque térmico ou mecânico, se decompõe rápida e espontaneamente, com expansão súbita de gases e grande liberação de energia. O primeiro explosivo a ser produzido foi a pólvora, que era uma mistura inventada pelos chineses no século IX, que constituía aproximadamente 65% de salitre, 20% de carvão, 15% de enxofre e inicialmente era usada apenas para criar fogo de artifício. Os explosivos são divididos em 5 classificações. Os primeiros são os explosivos iniciadores, que são sensíveis e perigosos de se manusear, normalmente usados para acender explosões maiores. Os outros são os autoexplosíveis, que são mais fortes que os iniciadores e que agem através da célula molecular do material e necessitam de mais energia para ser detonado. Os propelentes, que agem por deflagração através da combustão da queima do material. Eles são diferentes dos autoexplosivos no modo de decomposição, pois eles simplesmente queimam. Os explosivos detonantes, que são conhecidos como explosivos de ruptura e são usados na área industrial. E os explosivos deflagrantes, que se decompõem através da reação de deflagração. Produzem uma queima rápida sem grande onda de choque, que é usado na produção de mármore e de calçadas. Bom, os explosivos também possuem suas propriedades testadas em ensaios padronizados, que são respectivamente a sensibilidade do explosivo ao impacto, teste importante para os explosivos iniciadores, a estabilidade do explosivo de manter sua composição química no tempo, seja sol ou chuva, a brisância, que seria o efeito rompedor do explosivo sobre o seu invólucro, a potência, que seria a capacidade máxima do explosivo, e a volatilidade, que seria a velocidade da evaporação da substância. Bom, agora eu irei falar sobre a história e a fabricação do fogo de artifício. Como já foi dito, os fogos de artifício surgiram juntamente com a pólvora e foram os primeiros explosivos a serem produzidos. Foi criado na China e chegou no Brasil no século XVIII. Hoje em dia é usado em festas e eventos. E a China e o Brasil dominam a indústria atual, sendo que a China fica em primeiro lugar e o Brasil está em segundo. Fogos de artifício são basicamente um dispositivo envolvido em um cartucho de papel em um formato geométrico cilindral, que contém um propelente que carrega a pólvora no seu interior, que leva os fogos para o alto. Nesse propelente pode haver diversos compostos, como nitrato de potássio, perclorato de potássio e o clorato de potássio, sendo que esses dois últimos tornam a explosão mais forte. Já as cores dos fogos são produzidas por sais de diversos elementos químicos, sendo que esses sais são misturados à pólvora durante a sua fabricação. As cores são definidas pelo sal utilizado na bomba. Alguns exemplos são sais de sódio, que causam a cor amarela, cobre, que causa azul, e bário, a cor verde. As cores produzidas nesses fogos estão relacionadas a dois fenômenos da química. O primeiro é a incandescência, que é quando o composto químico é esquentado o suficientemente para produzir uma luz. E o segundo é a luminescência, que é quando a luz é produzida da emissão de energia na forma de luz por um elétron agitado. No ponto de vista ambiental, os fogos de artifício são grandes males, já que os mesmos trazem grandes prejuízos ao meio ambiente, como machucar animais domésticos, pois os mesmos possuem audição sensível, deixar resíduos que tornam o ar tóxico e contribuem na emissão de dióxido de carbono. Bom, eu, Diego, vou continuar falando sobre a produção de explosivos, logo depois de Raulino estar falando sobre a introdução, a classificação e as propriedades dos explosivos. Bom, a produção, o teste de explosivos fundamentados quimicamente em compostos nitroaromáticos vem desde o século XIX, contaminando solos e águas. No começo do século XX, os pesquisadores já tinham desenvolvido mais de 60 novos compostos explosivos, a maioria dos compostos nitroaromáticos, como está aqui, como por exemplo o 2,4,6 trinitrotolueno TNT, que é esse amigo aqui, essa molécula aqui, que há muito tempo vem dominando o mercado mundial de explosivos. Esse aqui é um dos exemplos dos compostos aromáticos descobertos naquela época, que é o TNT, trinitrotolueno, mas vai estar aparecendo aí na tela outros também, como por exemplo o trinitrobenzeno, o dinitrobenzeno, a trinitroanilina,
dinitrotolueno, enfim, outros vão estar aparecendo aí na tela de vocês. A maioria desses produtos, subprodutos de nitrogênio, são os nitroaromáticos, são tóxicos e poluentes. A maioria deles é mutagênica, sendo seus produtos de degradação, arilaminas, ainda mais tóxicos que seus congêneres nitroaromáticos. Ou seja, os produtos que eles geram são piores do que a própria molécula em si. Por exemplo, o TNT, a maioria deles são tóxicos e poluentes. E aqui tem o exemplo do trinitrotolueno. Bom, aproveitando o gancho aqui da TNT, eu preciso falar da produção da TNT, como é que ela é produzida em escala industrial. A produção, estocagem e disposição da TNT nas instalações militares se iniciou antes da Primeira Guerra Mundial, embora a grande maioria dessas instalações tenha sido aumentada e intensificada durante a Segunda Guerra. Na Alemanha e nos Estados Unidos também há um grande número de locais altamente contaminados por explosivos e munições em geral. Explosivos e munições esses provenientes do TNT. No Brasil, a maior quantidade de explosivos produzida é pelo Exército. De maneira geral, a produção e o beneficiamento desses materiais está relacionado com setores de produções de equipamentos militares e munições, que são usados para fazer, por exemplo, a combustão dentro do cano de uma arma. Além do Brasil e as suas atividades bélicas e a produção de TNT em geral sendo comandada pelo Exército, vale citar que no Vale do Paraíba, em São Paulo, fica a única fábrica de TNT da América Latina. Agora vamos falar da produção do TNT, como é que ela ocorre em si, ao invés de só falar sobre ela. Bom, a produção desse nitroaromático, que é o mais importante do mundo atualmente, o trinitrotolueno, ocorre através da nitração sequencial do tolueno, que normalmente ocorre em 3 estágios, através da mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico. Após o terceiro estágio, que corresponde à produção do composto trinitrado, há uma formação de uma variedade de subprodutos, ou como cinzas ou resíduos minerais provenientes do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, que são os chamados efluentes. Os chamados efluentes, que são os excessos, são aquilo que é gerado depois. Eles são aquilo que é gerado depois da produção do TNT. Bom, e quais seriam esses efluentes? Quais são eles? Bom, a maior parte das impurezas é removida por processos de lavagens realizados com água e posteriormente com solução de sulfito de sódio, gerando 2 tipos de efluentes, chamados de AA, água amarela, e AV, que é água vermelha, ou respectivamente seus nomes em inglês, yellow water ou headwater. Bom, no estudo que nós pegamos, no artigo científico que nós escolhemos para estar usando como referência para esse trabalho, na maneira geral de que os cientistas conseguiram caracterizar o efluente que eles estudaram, que foi a água amarela, essa aqui. A água amarela foi estudada e a caracterização desse efluente industrial revelou que alguns parâmetros físico-químicos, como sólidos totais, nitrogênio orgânico, mostraram que o trinitrotolueno, cuja presença elevada de concentração explica a recalcitrância do efluente nos processos de remediação convencionais de natureza química e biológica. Bom, falando um pouco sobre as leis, nos Estados Unidos, Brasil e Europa, é importante se observar que as legislações brasileira e europeia, principalmente, elas não têm restrições para TNT ou compostos nitroaromáticos no geral, no meio ambiente, no solo ou na água. Já em contrapartida, nos Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental Americana, EPA, admite níveis máximos de 0,06 mg por litro na -1 de TNT em água para fins potáveis. Bom, o perfil ecotoxicológico também mostrou-se preocupante, foi atribuído ao TNT e à elevada força iônica do efluente, resultante das elevadas concentrações de sais NO3- e SO4-, que seriam o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, que são utilizados para fazer a lavagem junto com a água, gerando a água amarela e a água vermelha. Uma vez reconhecido o potencial do efluente, o potencial poluente desses efluentes, bem como as dificuldades apresentadas para sua remediação, considera-se essencial a realização de estudos da viabilidade do emprego de tecnologias limpas que possam envolver a modificação e otimização dos processos de recuperação do produto e reuso das águas residuárias onde são colocados ou despejados esses efluentes do processo da produção dos explosivos e principalmente do processo da TNT, que é o que a gente acabou de falar.